Ótimo. Exercício 2, né, do capítulo 1. Decidir se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmações. Aqui também, não é só para colocar verdadeiro ou falso, para você argumentar. Tá? Então vamos lá. Item A. Se U é igual a V, se o vetor U é igual ao vetor V, então o módulo de U é igual ao módulo do vetor V? Claro, sim, porque quando o vetor U é igual ao vetor V, ocorrem três coisas. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo o módulo, certo? Então, afirmação verdadeira, o item A é verdadeiro. Item B, se o módulo de U é igual ao módulo de V, então eles são vetores iguais? Não, você pode ter um módulo, né, um U assim, um módulo igual, mas com outra direção, né? Então, U e V com o mesmo módulo, mas com direções que são diferentes, então eles não são vetores iguais, né? Como eu falo aqui. Então, afirmação falsa, né? Existe a possibilidade dos vetores até pode ter o mesmo módulo e mesmo sentido, a mesma direção, mas podem ter sentidos opostos até, né? Eles podem ter a mesma direção, mas podem ter sentidos opostos. Então, é falso na generalidade o item B. Item C. Se U é paralelo a V, então U é igual a V? Não, mentira. O fato do U ser paralelo ao V não implica que U é igual a V. Eles podem ter módulos diferentes. Podem até ter módulos iguais, mas sentidos diferentes, sentidos opostos. Né? Então, essa afirmação C aqui é uma afirmação falsa. Né? Mesmo sendo paralelos e possuindo podem eles, aqui o que eu falo, sendo paralelos, possuem a mesma direção. Apenas isso. Eles podem possuir o mesmo sentido, mas podem possuir sentidos opostos e podem ter módulos diferentes. Deixa eu mudar a tela aqui. Item D, então. Se U é igual a V, então U é paralelo a V? Sim, afirmação verdadeira. Por que essa afirmação é verdadeira? Porque quando U é igual ao vetor V, ocorrem aquelas três coisas: mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então, se eles têm a mesma direção, eles são paralelos. Né? Tem a mesma direção, então são paralelos. Então é verdadeiro o item D. Item E. Se W é U mais V, então o módulo dele, do resultante, é igual ao módulo do U mais o módulo de V, a afirmação falsa. Né? Aqui vale aquela desigualdade triangular. Né? Você tem aqui U, V, né? E você tem aqui o resultante, o W. Então você sabe que o módulo do W é menor ou igual à soma dos módulos de U e de V. E vai ser, a igualdade só existe quando você, na verdade, não tiver triângulo, né? Quando U e V forem paralelos. Aí sim, o comprimento do resultante é igual à soma dos comprimentos de U e V. Então essa afirmação é falsa. O item E é falso. Item F. Se o módulo de W é igual ao módulo de U mais módulo de V, então eles são paralelos? Aqui, opa, cuidado. Afirmação falsa. Os vetores podem ter até três direções diferentes. Você pode ter um W aqui, né, de comprimento 3, pode ter um U de comprimento 1, que não tem a mesma direção do W, e tem um outro V aqui de comprimento 2, né? De maneira que 3 é igual a 1 mais 2. Apenas isso. Eles podem até ter três direções diferentes. Tá certo? Agora, se você acrescentar aqui, ó, uma hipótese de que o W é a soma, porque o autor do livro não falou que o W é a soma. Né? Se o W for aí, esse desenho aqui, aquilo que eu falei para você antes, né? Aí, se o W for a soma de U e V, né? E valer que o módulo de W é o módulo de U mais o módulo de V, aí sim você pode concluir que eles são paralelos. Mas você tem que acrescentar a hipótese aqui, certo? Isso o autor não colocou, certo? Então, do jeito que está aqui, a afirmação é falsa. Afirmação G. AB igual a DC.
Então, ABCD, nessa ordem é paralelogramo, é uma afirmação falsa aqui, porque quando você pensa, né, ó, o AB, você pensa no vetor AB, ele é igual ao vetor DC, DC. Então, ABCD forma um paralelogramo. Então, ABDC. Se a situação desenhada for esta, ABCD, nessa ordem é paralelogramo. Neste caso aqui que eu estou ilustrando, o E, mas quem disse que o A é diferente do D? Esse é aquele enunciado que te faz pensar, ah, mas eu respondi que era verdadeiro. O autor falou que o A é diferente do D, porque se você considerar A, B, né? E aí D, C, A sendo igual a D e B sendo igual a C, você não tem paralelogramo, você tem, né, coincidência do representante AB com o representante DC. Aí você não tem paralelogramo. Né? Esse tipo de enunciado aqui é aquele que o pessoal adora querer pedir que anule questão do vestibular, né? Porque, mas é verdadeira. Não, é verdadeira se o A for diferente do D, ou se o B for diferente do C. Aí, necessariamente, você terá um paralelogramo, né? Aí você tem um paralelogramo, tem como dar a volta nos vértices, porque eles são distintos. Então, cuidado com esses tipos de afirmação, tá? Faltam ainda mais 4. H, item H. Módulo de 5V é igual ao módulo de menos 5V? Que é igual ao módulo de V? Sim, porque vale esta propriedade, né? Múltiplo de um vetor V, o módulo de um múltiplo é o módulo do número real vezes o comprimento do vetor, vezes o módulo do vetor, né? O primeiro módulo aí do K é número real. Então, vale que módulo de 5V é 5 vezes o módulo de V. E também, se o K for menos 5, né, o módulo de menos 5 é 5. Então, essa afirmação aqui, esta afirmação H, é verdadeira. Limpamos a tela. O item I agora, vamos lá. Os vetores 3V e menos 4V são paralelos e de mesmo sentido? Não, para qualquer vetor V que você pegar aqui, né, você vai considerar 3V, né, 3V, e vai considerar menos 4V, né, o sentido é oposto. Então, eles são paralelos? Sim, mas são paralelos e do mesmo sentido? Não. A afirmação é falsa, eles não têm o mesmo sentido. Então, essa afirmação I aqui é uma afirmação falsa. Item J. Se U é paralelo a V, o comprimento do U é 2 e o comprimento do V é 4. Então, vale que o V é o dobro do U ou o oposto do dobro do U? Ah, sim. Isso vale. Então, para qualquer direção, né, módulo que eu pegar aqui, para qualquer vetor U que eu pegar de comprimento 2, e pensar num vetor V de comprimento 4 paralelo a ele, então você vai pensar num vetor V de comprimento 4 paralelo a ele. Né? Um vetor V de comprimento 4 paralelo a ele. O V é o dobro do vetor U, 2 vezes o vetor U? Pode ser? Sim, pode ser nesse caso aqui. Agora, se você pensar também, né, nesta situação, onde você tem o V de comprimento 4 paralelo a U, mas com sentido oposto, então este V aqui vai ser igual a menos 2 vezes o U. Correto? Então, está verdadeira. Essa afirmação aqui é verdadeira, né? E vale esse ou aqui. Ou o V é o dobro do U ou o oposto do dobro do U. Afirmação verdadeira. Última afirmação, afirmação K. Limpamos nosso rascunho aqui. Afirmação K. Se o módulo do V for 3, o versor de menos 10V é menos 1/3 do vetor V? Ora, se você tem um vetor V aqui, de comprimento 3, né? Comprimento 3,
Aí você considera menos 10V. Então, menos 10V. Né? Sentido oposto de comprimento 30. Né? Mas qual é o versor do menos 10V? O versor do menos 10V é um vetorzinho paralelo a V, de comprimento 1 e com sentido oposto ao de V. Então, para que eu obtenha esse versorzinho aqui, do menos 10V, eu preciso dividir o módulo V por 3 e trocar o sentido. Então, isso é afirmação verdadeira, né? Menos 1/3, eu preciso dividir o módulo V por 3 e trocar o sentido. Menos 1/3 do módulo de V. Afirmação verdadeira, né? Acabamos com todos os itens desse exercício.